Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo devocional. Como é que você está? Eu desejo que você, sua casa, sua família, suas finanças, sua saúde esteja bem. E nós vamos ficar melhores por causa da palavra de Deus. Mas antes disso, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia. Louvamos o teu nome por tua bondade, por tuas misericórdias sobre nós. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo, livra-nos das distrações. Abençoa tudo aquilo que a gente for fazer hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos meditar em Ezequiel, capítulo 45, versículo 19. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: o sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nos batentes da porta do templo, nas quatro pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. Essa é uma visão que Ezequiel teve sobre a restauração do Templo de Jerusalém. Nós sabemos que na nova aliança o templo somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E nessa restauração, ele começa dizendo: o sacerdote pegará uma parte do sangue. Nós também sabemos que Jesus Cristo é o Santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a obra perfeita de redenção, de salvação, o sacrifício de amor completo. Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nós conhecemos Jesus através de Isaías no capítulo 53. É uma passagem linda que fala sobre a nossa redenção. Mas e esse sacerdote? Quem é esse sacerdote que pegará uma parte do sangue do animal? Vamos meditar um pouco em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 9, que diz assim: mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse sacerdote que Ezequiel está falando somos nós. Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Nós é que temos acesso a esse sangue precioso que purifica de todo o pecado, purifica o nosso coração. E a Bíblia diz assim, nesse mesmo versículo: como ofertas para tirar pecado. O nosso pecado já foi tirado na cruz do Calvário e nos batentes da porta do templo. É muito interessante quando Ezequiel fala sobre um templo, que é o templo de Jerusalém, e que hoje é você, meu irmão, é você, minha irmã, sou eu. Nós somos esse templo precioso para o Senhor. E assim como o templo tem portas, nós também temos. Em Gênesis capítulo 4 e versículo 7, na parte B, o Senhor diz assim para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, basta a ti dominá-lo. Nós temos portas espirituais. As nossas portas são os nossos sentidos, os nossos ouvidos, os nossos olhos. A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Portas espirituais. Os nossos ouvidos, nós repetimos muitas vezes aqui o versículo de Hebreus que fala assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que nós ouvimos influencia todos os nossos sentidos. São portas espirituais. O pecado jaz à porta, basta a ti dominá-lo. Mas não apenas o pecado. Em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo é lindo, eu amo esse versículo. Fala sobre comunhão, intimidade, aceitar a presença de Jesus. Se alguém ouvir a minha voz. E o que faz uma pessoa não ouvir a voz de Jesus? As batidas que ele dá no nosso coração. O pecado, a dureza do nosso coração. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades. Às vezes podemos sim acordar um pouco desanimado por um momento, mas precisamos lembrar que o inimigo da nossa alma não acorda desanimado, acorda empenhado para fazer o mal de propósito, intencionalmente. E se nós deixamos as nossas portas espirituais todas abertas, ele não apenas fica batendo educadamente como Jesus, elegantemente, não. O inimigo, ele entra por brechas, pequenas brechas que nós damos e nem percebemos. Temos portas espirituais. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a manter de vigia todas as nossas portas. E o versículo de Ezequiel termina dizendo assim: nas 4 pontas do altar e nos batentes do portão do pátrio de dentro. Esse sangue, o sangue precioso de Jesus, precisa estar nos 4 cantos do nosso coração, do nosso templo. Para quê? Para purificação. O sangue de Jesus Cristo nos liberta. E nós vamos começar a nossa semana declarando o sangue de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A nossa casa, templo, morada. Que Jesus nos ajude, a mim, a você, a estarmos atentos às portas espirituais que abrimos e em oração. Nós vamos no mundo espiritual fechar portas que nós não estamos enxergando. Portas de pecado. Eu estou falando de mundo espiritual. Assim como Ezequiel. Ezequiel viu a restauração do templo de Jerusalém. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos geração santa. Povo adquirido por Deus. E muitas vezes, quando nos perdemos nos padrões do mundo, esquecemos quem somos, a nossa identidade. Quando lemos a Bíblia, nós vemos que o inimigo ataca diretamente a nossa identidade. Porque uma pessoa que não sabe quem é em Cristo sofre muito mais. O inimigo tentou até Jesus: se és filho de Deus, joga-te desse penhasco. Imagine nós. Jesus passou por um jejum de 40 dias antes de ser levado ao deserto. E foi tentado na sua identidade. Era o inimigo trazendo uma palavra na Bíblia e Jesus retrucando também com a Bíblia. Foi uma guerra espiritual vencida com palavras espirituais. A palavra de Deus que é poder. O inimigo estava tentando a própria palavra. João, capítulo 1 e versículo 1 diz que Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o inimigo tentou este Verbo. Esse Verbo que se encarnou em pessoa e habitou entre nós. O inimigo tentou o Filho de Deus na sua identidade. Então, quando estamos lendo a Bíblia e vemos Ezequiel falando sobre templos, sobre átrios, sobre sangue, no primeiro momento pode parecer um pouco complicado, mas não é. A Bíblia toda aponta para Jesus, a Bíblia toda aponta para a redenção e a Bíblia nos ensina como descobrir a nossa identidade. Que sacerdote é esse que Ezequiel fala? Esse sacerdote é você. Que existem portas espirituais no mundo espiritual que abrimos todos nós, a nossa geração, os nossos antepassados. E essas portas vão se refletindo no comportamento, no jeito de viver, em padrões que se repetem por causa de portas espirituais. Mas quando nós temos essa consciência em Cristo,
na palavra, de sabermos que somos nós esse sacerdote, de sabermos de Efésios 6,12, a nossa luta é contra principados e potestades. Principados é organização no mundo das trevas. O inimigo não trabalha desorganizado, não. O inimigo tem suas hierarquias e um propósito é um só: destruir todos nós, filhos de Deus. Destruir a família de Cristo, é destruir a noiva, é manchar a noiva, é deixar a noiva suja, inconformada, é deixar a noiva se sentindo menos merecedora do amor de um noivo que já se entregou por ela. Quer se sentir amado hoje? Lembre-se do sacrifício que Cristo fez por mim e por você. Nos salvou. Como está lá escrito no Salmo 40, nos tirou de um charco de lodo, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo isso porque ouvimos a voz do Senhor, porque damos espaço para que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. A nossa oração hoje: Senhor, dá-nos direção para fecharmos portas no mundo espiritual. Que o sangue de Cristo nos liberte da ignorância e que possamos seguir em comunhão com aquele que nos chamou. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Amém, meus amados irmãos. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra linda. Nós estamos juntos em oração, em concordância nessa manhã, Pai, te pedindo entendimento, sabedoria, que a tua palavra nos santifique, converte o nosso coração a ti, Pai. Nós te pedimos que o Senhor continue nos purificando a nossa família, os nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe, que possamos enxergar, Pai, um novo caminho, um novo acesso. Em nome de Jesus, nós fechamos agora no mundo espiritual portas abertas para o pecado, para o desânimo, para a fraqueza. Em nome de Jesus, nós declaramos fechadas todos os acessos que o inimigo tinha na nossa mente, no nosso coração. Nós fechamos portas de tentações em nome de Jesus. Nós declaramos que somos salvos, transformados, libertos pelo sangue de Cristo. Senhor, purifica as portas do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Unge a nossa cabeça com teu óleo santo. Nos protege, Senhor, das setas que voam durante o dia. Nos livra, Pai, de todo o mal que nós não enxergamos. Oh, aleluia, aleluia! Mas nós cremos que somos protegidos por ti, Pai, porque o guarda de Israel não dorme. Senhor, em nome de Jesus, faz algo novo na nossa vida, que possamos ter conhecimento da Tua Palavra. Ajuda cada um dos meus irmãos a terem revelação do Espírito Santo na leitura da Bíblia. Eu te peço, em nome de Jesus, dar-nos uma identidade firmada em Ti, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um novo acesso de geração eleita, sacerdócio real, filhos amados do Pai, garantido pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Senhor, nós te pedimos que o teu sacrifício santo alcance corações endurecidos pelo pecado. Nós repreendemos toda surdez no mundo espiritual. Nós repreendemos acordos que foram feitos no escuro. Nós repreendemos toda ação maligna, toda opressão maligna, caído por terra em nome de Jesus. Nós declaramos cura, saúde, vida abundante. Nós declaramos uma alegria do Espírito Santo. Nós declaramos que somos transformados em Cristo pelo poder do nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por tua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigada por tua presença entre nós. Que a tua presença continue nos mostrando o caminho
Pega em nome de Jesus na mão de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Que quando eles estiverem em comunhão contigo, em oração, eles tenham a revelação do caminho que precisa seguir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, um dia iluminado para você e sua família, que portas se abram no mundo espiritual para você, em nome de Jesus. Medita nessa palavra, medita em Ezequiel, que você tenha revelações do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus, muito obrigada pela companhia de sempre. Nós nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus.